Oi, tudo bem? Eu me chamo Silvana, sou membro da comunidade católica Cairós há 6 anos. Olá, eu me chamo Mirelle, tenho 20 anos e estou na comunidade há 3 anos. Então venho partilhar um pouco com vocês a respeito dessa experiência de vida consagrada. Como nós aprendemos na comunidade, vida consagrada é também ser separado, separado para um propósito maior. Como tem também uma canção muito bonita de Rosa de Saron, que vem falar mais que uma razão para se viver, é uma verdadeira causa pela qual morrer. Então, ser chamado é não somente estar disponível a viver a vida de Cristo, mas é se entregar por inteiro, é se lançar nessa experiência que os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles também faziam, a experiência de entregar a sua vida, porque saber que mesmo quando se morre, é uma oportunidade de uma vida eterna. Então é seguir nessa vida um propósito, um sonho de Deus. Então ser vida consagrada não é somente mais viver os meus sonhos, não é somente mais viver os meus projetos, é mais que isso. Agora é viver aquilo que Deus sonhou para a minha vida. Então eu acredito muito nisso. Que a cada dia que eu me lanço na vontade de Deus, eu começo a ter a oportunidade de realizar o sonho de Deus em minha vida. E existe uma frase muito bonita que eu acredito também que rege muito todas as vocações. É aquela que vem falar que vocação acertada é uma vida feliz. Se ainda dentro do nosso coração, se ainda dentro do seu coração, falta algo, falta então esse se descobrir no chamado, na vontade de Deus e verdadeiramente se lançar, aquilo que o Senhor nos convida a viver. E assim também como os discípulos, quando nós nos encontramos com a vontade de Deus para a nossa vida, nós somos também convidados a ir, a vivenciar o ID. Atualmente, hoje, a comunidade católica Cairós tem uma missão, uma linda missão, no Lar Santa Terezinha, cuidar de meninas que têm uma adicção, que trazem em si uma enfermidade que nós sabemos que é a dependência química, e também apresentar para elas a oportunidade de se reencontrar com o chamado de Deus, com a experiência realmente do batismo no Espírito Santo e a experiência de se recuperar daquilo que o álcool, que a droga causou na vida deles. Então muitas vezes também o chamado de Deus, a vocação consagrada é não somente algo que vai gerar um fruto para a nossa vida, mas mais que isso, é um fruto de vida e de graça para tantas outras pessoas que estão necessitando conhecer o Senhor. Venho contar um pouco do meu testemunho para vocês. Então, quando eu tinha 14 anos, 14 anos, eu comecei a me engajar na igreja. Eu era daquelas pessoas que ia para a igreja a pulso, porque sua mãe lhe obrigava praticamente a ir para a igreja, Então, era dia de adoração na quinta-feira, ela pedia, para mim ir, eu tinha que ir Enfim, eu queria ir, Aí eu ia, chegava lá, em hora de adoração, Jesus exposto, Lá a gente pode levantar as mãos, E adorar desse jeito. E minha mãe ficava, levanta a mão. Eu tinha que levantar a mão. Então, era meio que assim, não era por vontade minha, mas porque minha mãe queria que eu fosse. E em um determinado tempo, por eu ver o caminhar da minha mãe e a sede da minha mãe pela igreja, por Jesus, eu comecei a me apaixonar também por Jesus e querer o amor que a minha mãe tinha por ele. Então, eu via a felicidade da minha mãe, no olhar dela, no se expressar, no querer servir a igreja lá. A gente tem, um grupo que se chama Acolhida. Na frente da porta fica pessoas, na frente acolhendo as pessoas, dando boa noite, abraçando, de um jeito bem assim, acolhedor. E eu comecei a ver na minha mãe esse desejo de servir. Eu queria também,
ao ver isso. Então eu comecei também a querer fazer a crisma. Minha mãe fez a crisma e eu quis fazer a crisma. Aí no mesmo momento que eu estava me inscrevendo para a crisma, eu me inscrevi para o EJC. E ao mesmo tempo chamei minha madrinha para a crisma. Foi bem assim, rápido. E eu sabia que Deus queria algo de mim, então eu estava me entregando e eu comecei a participar dos grupos, né, como o Cucílio, não sei se aqui tem em São Paulo, mas do Cucílio, o EJC e esse grupo da acolhida. Então eu fui me entregando e eu lembro de um dia que era a festa de Nossa Senhora da Assunção. E eu tava, sabe, quando você tá, eu acho que os meninos sabem, né, você que participa de paróquia, sempre em festa é sempre uma correria. E eu estava na correria, na coisa toda, e eu estava servindo. E nesse momento, quando a gente está servindo no grupo, a gente não podia ir para procissão, por conta que a gente tinha que ficar na igreja acolhendo as pessoas, os idosos, essas pessoas que chegavam, né, que não podiam ir para a procissão. Eu lembro que eu fiquei muito triste e quando eu estava lá na frente esperando o andor de Nossa Senhora, chegou uma irmã perto de mim e disse assim: Deus quer mais de você, sirva com amor porque Ele quer mais de você. E nesse meio tempo de processo de EJC, de crisma, né, eu comecei a ir para a comunidade Cairóis, né, comunidade católica Cairóis. E lá Deus começou a fazer na minha vida, né? Deus começou a mostrar que realmente lá seria o meu lugar. Porém eu tinha muito medo, muito medo. Eu ficava muito apreensiva, porque eu não conhecia ninguém na comunidade. A única pessoa que eu conhecia era as pessoas que faziam parte da casa de missão em Caruaru. Então eu não tinha muita intimidade, mas eu tinha muito medo de deixar minha família, deixar tudo aquilo que era meu. Então Jesus, ele sempre me pedia. E eu tenho uma frase para mim que é a frase do meu chamado, né? Que o Senhor, ele me atraiu com cordas de amor. E cada grupo que a gente tinha, retiro que a gente tinha, Deus falava, Deus me atraía para Ele, me puxava para Ele, me mostrava que com Ele eu poderia ser feliz, né? Por eu ter casos, né, de desconfiança, essas coisas, né? E Deus dizia: eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, eu vou estar com você. Então era aquilo que me fazia feliz por estar perto dele, sempre estar com ele. E eu testemunhava esses dias que estar na Cairóis é estar em Jesus. Para mim, é estar em Jesus. Porque se eu me ver longe da Cairóis, eu me vejo longe de Jesus. Eu me encontrei na comunidade. Então, muito obrigada, que Deus abençoe e sintam-se convidados para conhecer o trabalho da comunidade Cairóis no Lar Santa Terezinha. E você também pode estar nos acompanhando no Instagram, @missão Cairóis Junqueirópolis. Fiquem com Deus!